Vamos lá gravar mais um vídeo, partiu, é isso aí. E aí, gente, aqui é o Kevin e vim anunciar mais uma promoção na Paroc BR. Tu veio de rádio? Claro, né, bicho? Tu me trocou no teu porão, como é que eu vou ir aí no vídeo? Bem, a Paroc BR é parceira aqui do canal com vestimentas de Fórmula 1 muito bacanas para você mesmo, meu caro. E a promoção nova é a seguinte, comprando 3 camisetas ou mais, cada uma sai por R$ 89,90, praticamente 30% de desconto. Onde, inclusive, pegando 4, por exemplo, você pega praticamente uma de graça. Isso tudo é de forma automática, mas você pode usar o cupom Primeira Fila para garantir frete grátis também na compra ali no checkout, já poder garantir tudo de uma vez e tu cala a tua boca. Além de que comprando um moletom e uma camiseta, esse combo sai por R$ 299, preço bom, hein? Enfim, tudo isso está na descrição e no comentário fixado. Vão lá, aproveita a oferta, use o cupom, tudo bonitinho. E aí depois, ô Kevin, pô, me destranca lá no porão, cara. Pô, tô 2 dias trancado lá, pô, cara. Me destranca. Ufa, vazou. Inferno, né, cara? Fala, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é um tema diferente. Tá vendo esse asterisco na tela? Esse é o tema, asterisco. Vamos questionar todos os títulos da Fórmula 1 nesse século, colocar um asterisco em cada um deles. Isso daqui é baseado em um vídeo do Storyable Football, né, que já fez isso daí em vídeo de Libertadores, de Champions e tal, baita canal de futebol inclusive, que também foi inspirado em outros vídeos de canais gringos fazendo isso pra NBA e pra Super Bowl. Então usei eles de inspiração para fazer esse vídeo, vocês pediram também, cara, eu botei na votação, vocês escolheram, então vai ser isso. É gigante, tá? 24 temporadas pra falar hoje, então sem mais enrolações, gente, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, tenho que explicar o que é o tal do asterisco. É basicamente colocar em xeque e questionar algum título no caso desse vídeo. Quando falamos, por exemplo, de asterisco em título da NBA, é tipo, ó, aquele time teve lesão, hein, por isso que ganhou. No futebol é tipo, ó, teve aquele erro de arbitragem, por isso que ganhou. Então o vídeo é nesse naipe, questionando cada um dos títulos mundiais desde 2001 na Fórmula 1. Uns com razões bem claras, outros que a gente vai ter que inventar porque é quase impossível. Estou falando sim dos títulos do Schumacher. Como é que é, Thiago? Acho que vocês vão entender, até porque até hoje tem gente que fala que o 2021 do Verstappen tem um asterisco, então isso meio que tá ali no senso comum, né? Polêmico! Não que eu concorde, enfim, mas vocês sabem. Bora rápido que hoje serão 24 temporadas, tô lascado pra editar, bora pra 2001. Gente, nesse caso vai ser muito difícil questionar os títulos do Schumacher em 2001, 2002 e 2004. Porque ele venceu com sobra, sendo o melhor piloto no melhor carro, não teve jeito. Mas em 2001, o David Coulthard estava próximo dele. Após o GP da Áustria, a liderança do Schumacher era de apenas 4 pontos. Aí veio o GP seguinte, GP de Mônaco, o pole position era David Coulthard. Se ele vencesse ali, empatava em pontos com o Schumacher. Mas antes da partida, sua McLaren faleceu e ele teve que largar do fundão. E nisso passou a corrida toda quase atrás de Henrique Bernoldi. A diferença que poderia ser de 0 pontos virou 12 pontos pro Schumacher, que aí disparou no campeonato e foi tetra na Hungria. Sem isso, as coisas poderiam ser diferentes. Se bem que é o Coulthard, né, gente? Aqui não tem como, caras. Como que questiona o 2002 do Schumacher? Como? Eu não sei. Temporada perfeita e tal, e aí sobra o quê? O GP da Austrália, a abertura. O pole position da abertura era Rubens Barrichello, companheiro do Schumacher na Ferrari, mas que foi acertado na curva 1 pelo Super Ralf Schumacher em ação, com ambos fora. E o Michael venceu a corrida e dominaria aquele campeonato. Sem isso, com o Rubinho vencendo e liderando o campeonato, o que poderia mudar, hein? Nada! O outro asterisco é, ele correu sozinho, não teve rival. E é isso. 2003 foi um campeonato sensacional, decidido na última corrida em Suzuka, onde 3 pilotos tinham chances reais de título até Indianápolis. E aqui um momento crucial deu título para Schumacher. No GP da Europa, em Nürburgring, o líder da corrida, Kimi Raikkonen, viu seu motor estourar na volta 26. Sem essa quebra, ele venceria a corrida e com a vitória seria campeão mundial. Assim, Michael Schumacher não levaria o título de 2003. Outra que eu vou ter que inventar algo aqui, alguma desculpa, porque 2004 é quase impossível, velho. Tô lascado! Bem, em 2003, duas equipes conseguiram rivalizar com Schumacher e a Ferrari, McLaren e Williams. Só que em 2004, a McLaren fez uma bomba em forma de carro e a Williams também. Ambos só sendo um pouco consertados já na metade final do ano. Aí já tinha ido tudo pro brejo. Ou seja, o asterisco da Ferrari é ela não ter concorrência. As equipes mais próximas eram BAR e Renault, enquanto McLaren e Williams por um bom tempo eram equipes quase que de meio de pelotão.
Fernando Alonso conquistou seu primeiro título em 2005. Mas tem um asterisco aqui que é a confiabilidade da McLaren e do Kimi Raikkonen. Foram 35 pontos jogados fora daquele ano só pela McLaren. Foi problema em Imola, em Nürburgring, em Manicourt, em Silverstone, em Monza, e que impediu o título do Kimi de novo. Fora que eu nem citei aqui a mudança dos pneus para 2005, que tinham que durar o fim de semana todo e não poderiam ser trocados, que tirou a hegemônica Ferrari da disputa. Ou seja, bom asterisco. Essa é bem simples, 2006, temporada da rivalidade Alonso versus Schumacher, e o asterisco aqui se chama GP do Japão, onde o motor do Schumacher que liderava quebrou o motor dele que não quebrava há 6 anos, e ele saiu de Suzuka 10 pontos atrás ao invés de terminar 2 pontos na frente. Isso tirou o octa do alemão e sem isso Alonso não seria campeão. Ah, mas o Alonso quebrou também em Monza. Gente, é vídeo de asterisco, não é vídeo de pontos perdidos não. De resolver essa. O campeão de 2007 no fim das contas foi Kimi Raikkonen, revertendo uma desvantagem de 17 pontos com apenas 20 em jogo. Mas como ele fez isso? Bem, já começa com a atolada do Hamilton em Xangai, aquele erro bizonho, e depois aquele estranho problema em Interlagos que jogou o Hamilton para o fundão e ele terminou somente em 7º. Ou seja, o Kimi só foi campeão porque esses acontecimentos malucos rolaram. Isso sem falar de Rosberg e Kubica, que Interlagos estaria usando gasolina abaixo da temperatura permitida. Mas, né, não terminaram punidos. Segue o jogo. 2008, eu preciso falar alguma coisa? Preciso falar algo. Foi roubado! O asterisco aqui é o Crashgate em Singapura, quando Nelsinho Piquet a mando de Flávio Briatore bateu de propósito para favorecer Fernando Alonso, que no fim venceu aquela corrida. Isso gerou um efeito dominó por conta do safety car, onde todos entraram juntos nos boxes e na pressa rolou isso. Sem essa batida, a Ferrari poderia até errar, mas não cairia lá pro fundão como o Massa caiu, sei lá, cairia pra quarto, quinto, terceiro. Uma manipulação de um resultado de uma corrida que no fim tirou o título de Felipe Massa. Sem isso, Hamilton não conquistaria seu primeiro título mundial. O ano da Brown GP 2009. Que satisfação, aspira. A equipe que era a Honda, mas que por uma libra Ross Brown adquiriu a equipe, salvou ela e terminou campeão. Onde Jenson Button ganhou com sobras, inclusive vencendo 6 das 7 primeiras corridas. Mas o asterisco aqui são os famosos freios do Rubens Barrichello. O Rubinho na primeira parte do campeonato reclamou muito dos freios da Brown GP. Não eram os freios que ele gostava, demoravam para aquecer e tal. Só que eles trocaram o material após o GP da Inglaterra e depois disso ele fez 8 pontos a mais que o Button no período. Então se ele usasse esses freios desde o começo, a coisa poderia mudar, já que o Button venceu 6 das 7 primeiras corridas e o Rubinho estava 25 pontos atrás antes do GP da Inglaterra. Campeonatos decididos na última corrida são simples de colocar asteriscos. Em 2010, Vettel levou o título na decisão em Abu Dhabi após virar sobre Alonso, onde ele só foi campeão porque o Alonso, que estava com a taça na mão, foi prejudicado por uma estratégia terrível da Ferrari que o deixou preso atrás de Vitaly Petrov a corrida toda. E podemos falar isso sobre os outros rivais. Se o Webber não tivesse batido na Coreia, o Vettel não era campeão. Se o pneu do Hamilton não estoura na Espanha, o Vettel não seria campeão. Então fica sempre essa parada aí, porque no fim esses momentos contribuíram. Ah, mas as quebras do Vettel, esse não é o ponto do vídeo, gente. 2011 é mais um daqueles campeonatos que eu tenho que inventar algo. Vettel dominou o campeonato da primeira até a última corrida, sendo o melhor piloto do ano no melhor carro. Aí não tem jeito. Só que lá em 2011 a Red Bull tinha o tal do difusor soprado, que tinha em quase todos os carros, mas a Red Bull, principalmente o Vettel, levava muita vantagem com isso. Difusor esse que foi banido para 2012 e é dito pelo Adrian Newey como uma das causas para a perda de desempenho no ano seguinte. Sem esse difusor, as coisas seriam diferentes? 2012, na minha opinião, a melhor temporada da história da Fórmula 1, que foi decidida no fim a favor de Sebastian Vettel contra Fernando Alonso, que alegria! Mas o asterisco aqui é o GP da Bélgica, onde Romain Grosjean fez uma cagada monstra e tirou Fernando Alonso logo na curva 1. Sem essa batida, provavelmente o espanhol levaria o título sobre o alemão, conquistaria o tão sonhado tri. Mas graças a isso, o Vettel seguiu vivo e remontou uma diferença de 39 pontos. Sem isso, dificilmente a Red Bull viraria uma diferença tão grande.
Você pode pensar que 2013 é uma temporada difícil de achar algo, por se tratar de um campeonato dominado pelo Vettel que venceu 9 das últimas 9 corridas. Pode parecer que eu vou inventar algo aqui, mas de fato tem uma polêmica lá. Até o GP da Inglaterra, Vettel liderava o campeonato com uma boa vantagem, mas as corridas eram imprevisíveis, pois com alto desgaste de pneus, Lotus e Ferrari, que eram melhores nesse quesito, conseguiu ameaçar bem. Porém, após o festival de estouros em Silverstone, a Pirelli mudou os compostos para a especificação de 2012 por segurança. E depois disso, o Vettel sobrou de vez e voltou às férias sem perder uma corrida sequer. Sem essa mudança dos pneus, as coisas poderiam ser diferentes e o campeonato em aberto. Novo regulamento de motores 2014, com a Mercedes dominando completamente, com o título sendo decidido a favor de Hamilton contra Rosberg. E esse ano de 2014 foi de muitos azares para Rosberg, que foi o vídeo da última terça, vai estar aparecendo aqui no card, beleza? Rosberg teve uma quebra enquanto liderava em Silverstone, além de problemas enquanto era segundo em Singapura e em Abu Dhabi. Sem esses pontos perdidos, Rosberg seria o campeão de 2014 sobre Hamilton, que teve menos azar naquele ano. Então nisso o inglês fica com esse asterisco. 2015 foi difícil achar algo porque o Hamilton foi campeão sem grandes sustos. Rosberg inclusive quase perde o vice para o Vettel, mas teve uma corrida em específico que poderia ter mudado o rumo do campeonato, mas não mudou. GP da Hungria, onde o Hamilton fez uma corrida desastrosa enquanto o Rosberg era o segundo, até que Daniel Ricciardo furou o seu pneu e o alemão terminou atrás inclusive do próprio Hamilton. Trágico. Antes daquele furo, a diferença do campeonato cairia para 2 pontos, tudo em aberto. Só que após o furo, a diferença aumentou para 21 pontos pro Hamilton. E aí foi o gigantesco It's Over. It's over, baby! Nunca saberemos como o rumo de 2015 poderia mudar sem esse furo no pneu. Se em 2014 o Rosberg teve muito azar, em 2016 o Hamilton teve muito azar. O asterisco é justamente pelas quebras. O Hamilton sofreu com inúmeros problemas nas primeiras corridas daquele ano. Foi prejudicado na largada do Bahrein, no quali da China e no quali da Rússia. Mas depois foi lá, virou, beleza. Até que vem ela, a quebra na Malásia, enquanto ele liderava. Que sem esse motor estourado ele seria campeão mundial de novo. Então esse título do Rosberg sempre fica com esse asterisco de que só ganhou por conta da quebra da Malásia. 2017 tinha uma batalha ferrenha entre Sebastian Vettel e Lewis Hamilton, até aquele GP que vocês bem sabem. E esse é exatamente o asterisco, toda aquela segunda fase asiática do campeonato, onde teve a batida na largada em Singapura, o problema no quali na Malásia e a quebra no Japão. Sem isso, o campeonato mudaria bastante e era possível o Vettel ser campeão em 2017 sem esses empecilhos. Por isso que o campeonato do Hamilton fica, ó, com um asterisco imaginário. Se em 2017 foram os problemas que afetaram o Vettel, em 2018 o asterisco é o próprio Vettel, que com um carro muito rápido, mais que 2017, Vettel chegou a liderar o campeonato, mas jogou tudo fora daquela batida em Hockenheim. E após isso, só por Deus, rodou em Monza, rodou em Suzuka, rodou em Austin, vivia rodando. Aí como o Hamilton praticamente não teve rival, o penta dele veio sem sustos. Mas com o Vettel inteiro, sem essa fase bizonha, com certeza seria diferente e provavelmente com o Hamilton sem levantar o troféu de campeão. Olha, de todas as temporadas desse vídeo, as mais difíceis de achar algo foram 2019 e 2023. Porque não tem polêmica de carro, momento determinante, nada disso. Em 2019 o Hamilton foi campeão porque não tinha rival. Não tinha rival. O rival dele era o Bottas. Salsicha, um bagre. E os outros não tinham capacidade de brigar. Esse é o asterisco. Falta de rival. Tá aí. Não tem o que falar, gente. O Hamilton era muito bom pra achar algo. O asterisco de 2020 é, atenção, a pandemia. Dizem as más línguas que a Mercedes, antes de vir a pandemia, estava com os probleminhas de confiabilidade. Dito inclusive por pessoas dentro da própria Mercedes. Mas que com a pausa da pandemia eles conseguiram resolver os problemas e aí veio aquela máquina. Além de que a Mercedes era a única equipe em 2020 com o polêmico DAS, que ajudou demais a equipe no aquecimento dos pneus e durou só um ano porque a FIA baniu logo em seguida. Com o Verstappen pilotando naquele nível e sem a pandemia, poderíamos ter tido alguns problemas. Um dos asteriscos mais fáceis do vídeo, até porque já falo em asterisco: 2021 e o GP de Abu Dhabi.
onde Michael Masi, nas voltas finais do safety car de Latifi, deu a relargada com algumas paradas que não estavam no regulamento, como deixar apenas os carros entre Hamilton e Verstappen serem liberados e dar a relargada na mesma volta em que eles foram liberados. Com isso, tivemos apenas uma volta de relargada, Verstappen passou e foi campeão mundial. Se Michael Masi tivesse seguido normal, ou teríamos uma corrida terminando atrás do safety car, ou uma bandeira vermelha e largada parada para definir o título em condições iguais. Aí o destino mudaria. Em 2022, Max Verstappen foi campeão com tranquilidade, com sobras, sem sustos, principalmente na reta final. Mas as coisas poderiam ter sido diferentes se a Ferrari não tivesse lascado Leclerc na Espanha, em Mônaco, no Azerbaijão, na Inglaterra, na Hungria. Isso sem falar na batida na França, eles perderam muitos pontos nessa brincadeira. Ei, Ferrari. E depois, com a famosa diretiva de Spa, e foi a pá de cal, acabou. Então fica esse asterisco para 2022, todos os erros da Ferrari e a diretiva das férias. O argumento para 2023 é o mesmo de 2019, o Verstappen não teve rival. O rival foi o Pérez. Dogly. Como é que a gente vai achar algo por um cara que venceu 19 de 22 corridas? Era disparado o melhor carro, o Verstappen era disparado o melhor piloto. Então, gente, só tem como dizer que ele não teve rival. Fazer o quê, rapaziada? Para finalizar 2024, ano passado, onde Max Verstappen conquistou o Tetra. É Tetra! Isso só foi possível porque teve um cidadão chamado Lando Norris que pipocou bonita, hein? Podemos dizer que da metade do campeonato pra frente, a McLaren era o carro mais rápido e poderia ter virado contra o Verstappen. Mas Norris sozinho perdeu 79 pontos naquele ano, incluindo muitas más largadas. Sem isso, o Verstappen provavelmente perderia o título. Aí tá lá, né? Tá lá o asteriscozinho, né? Fazer o que, gente? É o vídeo. Então está finalizado o vídeo dos asteriscos dos títulos da Fórmula 1 no século 21. Vale lembrar, século começa em 2001 e não em 2000, tá? Tamo junto? Alguns bem óbvios, outros que eu tive que inventar alguma coisa, encher linguiça, mas acho que ficou bem divertido. E só pra deixar claro, não estou desmerecendo nenhum título desse vídeo, cara, todos os campeões aqui, cara, justos, pô, mereceu, beleza? Uns mais, outros menos, só que assim, não teve nenhum campeão indigno aqui. É só uma brincadeirinha aqui, eu vou poder botar um asterisco aqui, inventar coisa, tentar achar alguma coisa, enfim, é uma parada assim. E tá aí, gente, nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera, que ajuda demais também. Descrição tem o nosso Discord, Instagram, Primeira Fila F1, Twitter, Kevin Nicolas F1. Membros aqui estão eles, cara, muito obrigado a quem é membro e ajuda o canal, pô, demais aí, porque é algo simbólico. Vocês ajudam de coração mesmo, cara, porque assim, se você não quiser, pode ficar tranquilo, tá? Não é obrigação, assim, eu não tô necessitado e por aí vai. Mas assim, pra quem quer contribuir, tamo junto, tá? Botãozinho seja membro aqui embaixo, tá? Se quiser, show, se não quiser, beleza? Sugestões, comentários, é isso. Muito obrigado a quem assistiu e tá aqui. E falou!